o trabalho do Headhunter ele é muito focado no aspecto comportamental, não é psicológico. É como eu me comporto em relação a uma certa função, como eu me comporto em relação a uma situação que vai ser apresentada para mim no mercado de trabalho e como eu reajo ou como eu ajo em relação àquilo. Ontem, por exemplo, eu estava no telefone com um candidato e ele disse para mim: o que você acha? Acho que eu aceito? Acho que deu uma vaga para mim? Eu disse: olha, a gente pode analisar vários aspectos, mas tem uma pergunta que só você pode responder. Você tem que olhar para o teu chefe, você tem que olhar para a tua equipe, tem que olhar para a empresa e dizer: eu me vejo trabalhando aqui. Se essa resposta for não, você não vai. Se ela for sim, você vai. E ela, só você pode responder. Eu não posso responder por você. Eu quero que você aceite. E se você aceitar, eu vou ganhar dinheiro. Então eu sempre vou dizer para você aceitar. Mas essa é uma resposta que só você pode ter. Então o meu trabalho é pegar 50 pessoas, 100 pessoas, tirar dessas 50, 100 pessoas, 3, 4, 5, e mostrar para o meu cliente, que é a empresa: olha, esses 3 caras aqui, esses 4 caras aqui servem para trabalhar com você nessa função. Então, eles têm as habilidades técnicas, ou seja, ele conhece de finanças, vendas, etc. Mas ele se comporta de uma maneira adequada para atingir o objetivo ou resolver o problema que você quer com essa contratação. Eu acho que hoje o Walt Disney, eu sempre que alguém me pergunta isso, eu falo o seguinte: o Walt Disney do nosso tempo é o Steve Jobs. O Walt Disney do nosso tempo é o Elon Musk. Esses são os Walt Disneys do nosso tempo. Esses são caras que eles veem uma coisa que a gente não vê. Eles têm uma visão além da nossa. São pessoas extremamente difíceis de lidar. O Walt Disney ele conseguiu morrer com uma áurea em volta dele de uma pessoa perfeita, um senhor muito velhinho, muito legal. Parece que muito ele tá bom. congelado, né? Mas tem uma mentira que ele tá congelado. Tá nada, ele tá... Não, isso é mentira. Mas falaram que ele foi pra uma câmera criogênica. Lenda. Ele tá na mesma ilha que o Elvis e o Michael Jackson, né? Lendas urbanas. E o Ulisses também, né? Estão todos lá na mesma ilha morando. Mas ele era dizem as pessoas que conviveram com ele, eu trabalhei com pessoas na Disney que trabalharam com ele, por incrível que pareça. E provavelmente hoje essas pessoas estão aposentadas, porque isso faz 20 anos já. Os seus chefes. Que eram meus chefes, Alguns não, alguns trabalhavam no mesmo nível que eu, porque nunca quiseram ser promovidos. E eles me contaram, não, que o Walt Disney, na frente dos clientes, ele era um amor. Mas com o time, ele não era um amor, ele era um chefe militar. Ele exigia que as roupas fossem perfeitas, que os cabelos estivessem cortados, que a roupa estivesse limpa. A Disney tinha até o ano passado, o ano retrasado, 4 chaves de guia. Era segurança, atendimento, não lembro agora. E foi colocada uma 5ª chave no ano passado, no ano retrasado, chamada diversidade. Ou seja, a Disney sempre foi uma empresa que prezou pela diversidade. Desde que eu trabalhei lá, isso vai fazer 21 anos esse ano, era uma empresa super inclusiva, super. Eu lembro, inclusive, que tinha um lema no RH que chamava-se RAVE, R-A-V-E, que era Respect and Appreciate and Value Everyone. Ou seja, respeitar, gostar e valorizar todo mundo, independente de quem essa pessoa é, como ela é. Por isso que na Disney você vê aposentado, Sim. cadeirante, pessoa com deficiência visual, auditiva, os negros. E nos Estados Unidos tem uma segregação racial muito diferente do Brasil. Acho que é um tema que a gente nem consegue entrar aqui, é muito complexo. E toda a comunidade LGBT+, que é uma comunidade super ativa, que inclusive a Disney está enfrentando problemas na Flórida por causa disso, porque o governo novo da Flórida é ultraconservador, e a Disney se posicionou contra isso. E eles estão fazendo retaliações tributárias, fiscais contra a Disney por causa desse posicionamento. Então você vê. Mas isso eu acho fantástico por um motivo principal, que é assim, o Walt Disney ele dizia que tudo que não se adapta ao tempo, as pessoas perdem o interesse. Então assim, não adianta a Disney dizer que ela é inovadora em tecnologia, em criar personagem, e não acompanhar a evolução. Porque essa criança que hoje tem 10 anos, daqui 10 anos ela tem 20. Então, se ela não gostar do que está acontecendo na Disney hoje, ela não vai levar os filhos dela daqui 10 anos para visitar o parque. É simples assim. O problema do mundo não é desemprego, o problema do mundo é capacitação. Tá? Porque tem vaga. A gente hoje vive um problema no Brasil e no mundo de falta de mão de obra especializada para ocupar as vagas que tem abertas. Só para você ter uma ideia de déficit, dizem que no Brasil até 2030, ou seja, daqui 7 anos,
a gente vai ter mais ou menos 8 milhões de vagas abertas em tecnologia sem gente suficientemente qualificada para ocupar. 8 milhões. Claro. Nós temos 13 milhões de desempregados, é isso? 12, 13? Acho que é essa. Ou seja, 75% dos desempregados do Brasil seriam resolvidos, o problema seria resolvido qualificando essas pessoas. Tá? E eu não estou falando de engenheiro de software, tem funções muito simples que poderiam ser, como por exemplo, analista de suporte. É um cara aqui, aquele que a gente conhece como o carinha da TI lá, que formata uma máquina, instala o Office e tal. Isso é uma mão de obra que não tem. Tem tanto que você vê. Um cara que faz isso, ele não precisa trabalhar em empresa nenhuma. Ele vive de bico. Ele cobra 150 aqui, 200, 300 ali. Você vê, o cara ganha um salário muito maior do que se ele trabalhasse numa empresa. Então, o grande problema do mundo é que a gente tem um avanço da tecnologia e a inteligência artificial ela só veio para causar um problema que a gente ainda não tinha. Qual que era? Antigamente, até então, você tinha a substituição do blue collar, que é a turma da fábrica. Então, você ia lá, botava uma tecnologia, você demitia a galera operacional, treinava essa galera para fazer um outro trabalho operacional e trocava por uma máquina. O que começou a acontecer com a inteligência artificial? Ela começou a substituir os white collar, que é o colarinho branco. Qual é o problema? Quando chegou no escritório, aí a turma não gostou. Falou, não, aqui não. Aqui não. O operário pode ser, mas o cara do escritório, não. O cara do escritório vai junto. Agora chegou a sua vez. Então, por isso que tem uma discussão agora. Porque a gente, que é a elite que pensa, vai ser afetada diretamente. Só que, qual que é a minha visão? E eu já estou vendo isso no mercado. Você abre espaço para outras posições, para outras coisas. Que vai sobrar o trabalho que não é o trabalho repetitivo. Por exemplo, resumo de texto. Por exemplo, agora a gente tem lá o trabalho do currículo. Você pega um currículo de um candidato, antigamente eu tinha que ler o currículo inteiro, fazer um resumo e eu ia lá. Ficava 1 hora. Agora eu pego o currículo, jogo no chat GPT, falo, resuma em um parágrafo e gere 6 palavras-chave no final. Em 1 segundo o cara faz para mim. É a mesma coisa de eu ler? Não, não é a mesma coisa de eu ler. Mas eu consigo analisar 100 currículos numa velocidade que antes eu analisava 2, 3. Então isso muda muito a nossa vida. Ou seja, mas o que acontece? Eu consigo fazer mais vagas, ou seja, eu consigo ter mais gente, eu consigo gastar menos e muda a economia. Então a gente não sabe ainda o real impacto, mas com certeza não é um problema só de desemprego, é um problema de capacitação. Por isso que eu falei no começo, o Brasil precisa investir em um programa de digitalização. Já existem países, por exemplo, a Estônia, tem um ministério só para levar gente qualificada para lá. Eles roubam o cara no Brasil. Você não concorre mais com a empresa do outro lado da rua. Você concorre com o cara na Estônia. Entendeu? Que vai pagar você em euro. Não quer mudar do Brasil, não tem problema. Você fica aí no Brasil remoto e a gente paga em euro.